Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui com vocês o professor Jean Nobre para a gente dar sequência aos nossos estudos dessa unidade. Vamos ver? Aí está, ó, aula de número 72. Vamos ver quais são os objetos de conhecimento dessa aula de número 72. Temos aí, ó, pesquisas censitária ou amostral, planejamento e execução de pesquisa amostral. O detalhamento, amostra casual simples, sistemática e estratificada. Planejamento e execução das etapas da pesquisa, amostras, construção de tabelas e gráficos, medidas de tendência central, amplitude e conclusões, ok? Então, esse aí é o conteúdo da nossa aula. Vamos dar início, então. Muito bem, pessoal, esse conteúdo da nossa aula é um conteúdo que ele está presente na nossa vida. A estatística ela é muito utilizada também, né, nas questões relacionadas a pesquisas. Então nós temos dois conceitos muito importantes dentro dessa parte, né, da estatística, que é o conceito de pesquisa amostral e pesquisa censitária, tá bom? A pesquisa amostral, como o próprio nome diz, ela vai extrair uma amostra de determinado grupo, tá? Esse grupo pode ser um grupo de pessoas, pode ser um grupo de objetos, tá? É um grupo de elementos. Então, com esse tipo de pesquisa, a gente não analisa todos os elementos desse grupo, tá? A gente analisa apenas uma amostra, tá? Então imagina só um feirante, ele tem lá 1 tonelada de tomate, por exemplo. Então ele tem essa 1 tonelada de tomate, ele não vai analisar tomate por tomate para verificar se eles estão bons. O que ele pode fazer? Então ele pega daquele total algumas caixas, né? E aí ele analisa essas caixas de tomate. Com base nessa análise que ele fizer, né, ele terá uma amostra, né, do total dos outros elementos ali daquele grupo, tá? Então, com base nessa amostra de tomates que ele tirou daquele quantitativo maior, ele consegue ter uma ideia se o produto está bom ou se não está, tá? Estou trazendo para vocês aqui um exemplo bem simples, mas pode ser qualquer outro elemento. Pode ser, por exemplo, na fabricação de carros em uma indústria. Então, eles querem saber se o processo de fabricação está sendo feito dentro das normas. Então, para não analisar todos os milhares de carros que são fabricados ali naquela empresa, eles retiram uma amostra. Então, com base naquela amostra, eles conseguem ter uma ideia, ter uma noção de como está a produção, tá? E assim para vários outros exemplos, tá bom? Então, a pesquisa amostral é isso, você vai trabalhar com uma amostra. E a pesquisa censitária? No caso da pesquisa censitária, a gente vai analisar todo o conjunto, todos os elementos desse grupo, tá bom? Um exemplo de pesquisa censitária, a sala de aula de vocês. Professor, quer fazer uma pesquisa rápida com os alunos de uma sala de aula. Então vejam que você pode ter ali 30, 40 alunos nessa sala de aula e como é um número reduzido de pessoas, a gente consegue aplicar uma pesquisa censitária, porque é um grupo pequeno, então eu consigo entrevistar pessoa por pessoa, aluno por aluno, né, para ter uma ideia ali daquela pesquisa que está sendo feita. Agora imagina só uma eleição para prefeito de uma cidade, por exemplo. Será que dá para a gente entrevistar todas as pessoas de uma capital? Né? Impossível não é, mas é uma tarefa inviável e muito trabalhosa. Então não há necessidade de se entrevistar todos os eleitores de uma cidade para saber a intenção de votos. O que é feito? É tirado dali uma amostra. Tá? Então nesse caso, do exemplo
de eleitores de uma cidade, nós não temos uma pesquisa censitária, e sim uma pesquisa amostral, tá bom? No caso do exemplo dos alunos numa sala de aula, a gente tem uma pesquisa censitária. Fechado? Vamos usar a nossa cartela então, para a gente verificar alguns conceitos. Olha só. Então, conforme eu já falei para vocês, vamos começar aqui com a pesquisa amostral. Pesquisa amostral. Veja, entende-se por pesquisa amostral quando uma parte da população, essa população entendam, sendo qualquer objeto de um conjunto, tá? Qualquer elemento de um conjunto, não precisa ser necessariamente pessoas, tá? Pode ser objetos também, tá bom? Uma parte da população está envolvida em um evento aleatório. Então aqui, no caso da pesquisa amostral, nós temos apenas uma parte, tá bom? Foi os exemplos que eu já citei para vocês, ok? E a pesquisa censitária? Olha só, entende-se por pesquisa censitária quando a população inteira estiver envolvida no universo das informações. Então veja, quando a população inteira... Lembra do exemplo da sala de aula? Então ali nós iremos entrevistar todas as pessoas daquela sala de aula. Então nós temos uma pesquisa censitária, tá bom? E aí ele continua, né? Envolvida no universo das informações e um determinado evento aleatório. Tá bom, gente? Então, entendido? Pesquisa amostral e pesquisa censitária. Tranquilo demais esse conceito, tá? Olha essa representação que nós temos. Eu tenho aqui uma população de indivíduos, tá? E aí eu retirei algumas pessoas, né, desse grupo, e essas pessoas que eu retirei eu vou chamar de amostra. Então, de todas essas pessoas aqui, de 1 a 12, por exemplo, de 1 a 12, eu retirei apenas a 2, a 5, a 8 e a 10. Então, com base nas respostas dessas 4 pessoas, eu vou ter uma ideia daquilo que o grupo maior pensa sobre determinado assunto, tá? É uma amostra que vai representar ali o todo, ok? Vamos seguindo. Vamos agora falar sobre a tipologia. Pesquisa amostral e sua tipologia. Então vamos ver aqui a tipologia da pesquisa amostral. Se divide em 3 tipos, sendo eles casual simples, sistemática e estratificada, ok? Então são esses 3 tipos que nós temos de pesquisa amostral. Bacana? Essa pesquisa é realizada com uma determinada população, também conhecida como universo estatístico. Então todos os elementos de um conjunto são conhecidos como universo estatístico, ok? Que se refere ao grupo que será objeto da pesquisa. Bacana? Vamos seguindo com os nossos conceitos. Quando falamos em amostra, nada mais é que uma parte desse grupo que será analisada ou entrevistada. Amostra casual simples é um dos muitos tipos de amostra do tipo probabilística e é o tipo mais usado de todos, ok? É a amostra casual simples. Nesse caso, os indivíduos são selecionados por sorteio e, por esse motivo, têm a mesma probabilidade de serem selecionados para compor a amostra, tá? Então, daí o nome de casual simples, tá bom? Por que é casual simples? Porque vai ser feito ali um sorteio, né? Para que esses indivíduos participem dessa pesquisa, tá? Então, como ele falou ali,
é um tipo de pesquisa amostral mais utilizado, tá? A casual simples, onde a gente vai sortear alguns elementos ali, alguns indivíduos, tá? Para dali tirar o resultado da nossa pesquisa. Bacana? Vamos seguindo então. Vamos ver agora a amostra sistemática. Então, no caso da amostra sistemática, é um processo, olha só, de amostragem probabilístico não aleatório. Ó, aqui a diferença entre a amostra sistemática e a amostra casual que nós vimos, veja, na casual, né? Cadê? Na casual, nós temos ali a seleção por sorteio ou por qualquer outro método, tá? Mas, de todo modo, esses elementos serão selecionados a partir desse sorteio, tá? No caso, voltando aqui da amostra sistemática, a gente vai utilizar aqui um critério para fazer essa amostragem. Veja, onde o critério de probabilidade se estabelece através da aleatorização da primeira unidade amostral. Então veja que nessa representação aqui, eu tenho aqui a população, que é o total de elementos do grupo, tudo bem? Vejam que essa amostra, nós retiramos a partir de um critério. Veja, do grupo total, saiu aqui o 2, depois o 5, depois o 8, depois o 11. Olha só, sempre o terceiro, ok? Sempre o terceiro, nesse caso aqui, a partir da seleção do primeiro elemento. Então veja que foi retirado o elemento 2 do grupo maior, tá? A partir desse elemento 2, foi contado ali três elementos. E aí foi pego o terceiro. Veja, então pulou o 3, o 4, aí foi selecionado o quinto. Depois passou o 6, o 7, foi selecionado o oitavo. Depois o 8, o 9, o 10, selecionado o 11º. Então veja que foi usado um critério, tá? Foi utilizado um critério para eleger esses elementos, tá? Então, independente de ter sido usado ou não algum critério ali, vejam que ainda assim nós temos uma amostra, tá? Por quê? Porque eu não tenho todos os elementos do grupo. Eu não estou analisando todos os integrantes desse grupo, eu estou analisando apenas uma parte, tá? E essa parte é uma amostra, ok? E essa amostra, ela foi obtida a partir de um critério, que foi aquele critério colocado ali, sempre o terceiro, né? Ou pode ser criado qualquer outro critério, tá? Desde que haja um critério na seleção desses elementos que serão ali retirados para fazer a amostra. Bacana? Entendido aí? Vamos seguindo então. Aí ele continua, né? É um tipo de amostragem probabilística onde se faz uma seleção aleatória do primeiro elemento para a amostra e logo se selecionam os itens subsequentes, utilizando intervalos fixos, ou seja, sistemáticos, até chegar ao tamanho da amostra que se deseja. Nesse caso aqui, foram retirados desse grupo 4 elementos apenas. Mas dependendo da quantidade que você tiver ali na população, esse quantitativo aqui da amostra ele pode ser aumentado. Tá? Tudo vai depender do tipo de pesquisa que você está fazendo. Tá bom? Então temos aí o segundo tipo de amostragem, que é a amostragem sistemática. Tá? Já vimos a casual,
Estamos vendo agora a sistemática. Vamos ver a terceira amostragem que nós temos, que é a amostragem estratificada. Então, no caso desse processo de amostragem estratificada, né, ou amostra estratificada, ela consiste em dividir a população, em subgrupos. Então, eu peguei aqui dentro dessa população, eu vou formar subgrupos, ok? Para eu poder analisar com mais detalhe essa amostra. Então, esse processo consiste em dividir a população em subgrupos, né, que denotem uma homogeneidade maior que a homogeneidade da população toda, sob análise de variáveis de estudo. Então vejam que nessa representação aqui, nós temos aqui a população, contendo todos os elementos dessa população. Então veja que a gente tem ali de 1 a 11, de 1 a 12 no caso, né? Mas verifiquem que existe uma diferença nesses elementos desse grupo. Veja que eu tenho aqui esse elemento que ele é diferenciado desse outro tipo aqui, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui foram utilizadas as cores para a gente fazer essa diferenciação. Mas pode ser utilizado outra característica, como idade, por exemplo, né, faixa etária, enfim. Nesse caso, apenas para exemplificar, foram utilizadas as cores. Então, o roxinho aqui é um tipo de elemento. Esse outro aqui que está sem cor já é uma outra categoria de elemento, um outro tipo. Então, vejam que no processo de amostragem foi retirado elementos diferentes desse grupo. Então, eu retirei aqui, por exemplo, o 2 e o 10. Tá? Depois eu retirei o 8 e o 5. Então, com base nesses tipos de elementos, eu vou fazer o meu estudo, a minha análise. Por isso que aqui na definição ele se refere como subgrupos, ok? Então, no caso ali, o 2 e o 8 é um subgrupo, o 10 e o 5 é um outro subgrupo, tá? Então, eu tenho nessa amostra 2 subgrupos que foram retirados desse grupo maior, que é o grupo que contém ali a população. Beleza, pessoal? Tranquilo demais, né? Vamos seguindo. Uma vez selecionados os extratos, sobre cada um deles são retiradas seleções aleatórias de forma independente, obtendo-se amostras parciais que, agregadas, representam a amostra completa. Uma amostra estratificada proporcional garante que cada elemento da população tenha a mesma probabilidade de pertencer à amostra. Então esse é o objetivo, é o principal objetivo da gente trabalhar com uma amostra estratificada. Ok? Vamos agora ver um exemplo para a gente colocar em prática todos esses conceitos que nós acabamos de mencionar até agora. Vocês viram que são conceitos bem simples, tá? E que estão presentes, como eu falei para vocês, no nosso dia a dia, quando a gente lê ali uma matéria jornalística, quando a gente assiste a um telejornal, enfim, ou quando a gente está fazendo uma pesquisa na internet, é muito comum a gente ouvir falar dessas pesquisas, tá? Pesquisa censitária, pesquisa amostral, ok? Então é bom a gente se apropriar desses conceitos para que quando a gente for ler esses materiais, a gente consiga entender o que está sendo dito ali, tá bom? Olha esse exemplo. Para organizar a campanha sobre prevenção da dengue, os estudantes do 8º ano decidiram fazer uma pesquisa com as turmas da escola. Porém, constataram que não seria possível entrevistar todos os alunos. Por isso, decidiram entrevistar 20% dos 600 alunos, obtendo a amostra da pesquisa. Quantos alunos
participarão da pesquisa. Então, em primeiro lugar, gente, observem que nesse caso eu tenho uma pesquisa amostral, até porque no enunciado da questão ele já colocou ali, né? De fato é uma pesquisa amostral, ele disse que não foi possível entrevistar todos os alunos dessa turma, tá? Mas vejam que mesmo eu tendo um grupo pequeno, porque 600 alunos, convenhamos, daria para distribuir um questionário para todos. E ali você conseguir fazer uma pesquisa, diferente de uma população de uma cidade, que já seria inviável, né? Ou seria muito trabalhoso entrevistar todas as pessoas de uma cidade, né? Não é que seja impossível, a questão é que é trabalhoso, demanda tempo e recurso, ok? Mas no caso da escola, seria execuível, vamos dizer assim, a gente fazer essa entrevista com os 600 alunos. No entanto, eles resolveram pegar apenas 20% desse total de 600, ok? Então, mesmo tendo ali um quantitativo pequeno, eles optaram por fazer uma pesquisa amostral, tá bom? Pelo visto, nós temos ali uma pesquisa amostral casual, porque não foi dito em momento nenhum que eles irão adotar algum critério para selecionar esses alunos, né, que serão ali entrevistados. Simplesmente ele disse que foram selecionados 20% desse total. Então a gente conclui que é uma pesquisa amostral casual, ok? Bom, ele quer saber então quantos alunos foram entrevistados desse total de 600 aí, tirando 20%, tá? E aí, gente, nós aqui nesse caso nós iremos cair no cálculo matemático, tá? O nosso objetivo aqui não é trazer em si o cálculo, mas vejam que dentro da probabilidade você vai precisar fazer cálculos sim, tá? Então você vai, por exemplo, precisar tirar uma média aritmética, uma média ponderada, você vai precisar saber quem é uma mediana. Nesse caso aqui a gente vai precisar fazer um cálculo de porcentagem, tá? Então, independente da ferramenta de cálculo que você vai utilizar, tá? Dentro da estatística sempre vão aparecer esses cálculos para a gente realizar, tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso quadro para a gente dar andamento aí no nosso exemplo, ok? Então pronto, nós já verificamos se trata de uma pesquisa por amostra, tá? Nosso objetivo agora é fazer o cálculo e descobrir quantos por cento, ou melhor, quantos alunos correspondem esses 20% aqui, tá bom? E aí eu preciso relembrar com vocês aqui alguns conceitos sobre porcentagem, por exemplo. Então, toda vez que eu falo em porcentagem, nesse caso aqui eu tenho uma porcentagem de 20%. 20%, gente, nada mais é que 20 dividido por 100, tá? Vimos isso em outras aulas. 20 dividido por 100, tá? Então nós temos uma fração. Eu tinha uma taxa percentual, né? Agora eu tenho uma fração, ok? A partir dessa fração, eu vou chegar aqui no quantitativo que eu quero. Então veja que no caso dessa fração, eu tenho aqui que simplificar. Eu tenho 20 sobre 100, eu consigo simplificar para ficar 2 sobre 10, tá? Tudo isso para a gente trabalhar com números menores, ok? Então eu tenho 20 sobre 10. Observem que 20 sobre 10 eu consigo simplificar mais um pouco. Consigo simplificar aqui por 2 também, tá? Então no final, eu vou ter uma fração aqui do tipo 1 sobre 5, ou seja, 1/5. Ou seja, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, tudo bem? 20 sobre 100. E 20 sobre 100 é uma fração equivalente a 1/5, tá? 20 sobre 100 é uma fração equivalente a 1/5. Bom, a partir daqui eu vou usar esse valor aqui, essa fração, 1/5, para descobrir o quantitativo que eu preciso, ok? Então eu preciso calcular 20% de 600. Olha como é simples. Você vai pegar essa fração que você
transformou aqui, né? Transformou a taxa numa fração. E você vai multiplicar pelo número que você quer extrair ali a porcentagem. Então, pega a fração 1 sobre 5 e multiplica por 600. Tudo bem? Olha só, o 600 ele tem um valor aqui no denominador, que é o número 1. A gente não escreve, tá? Mas esse valor está lá. Ou seja, nós temos agora uma multiplicação de duas frações, tá? Multiplicação de duas frações, nós já estudamos também. Você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Ou seja, 600 vezes 1 é igual a 600 e 5 vezes 1 é igual a 5, tá? Você tem aí 600 dividido para 5, ok? Professor, e agora, professor? Bom, você pode simplificar essa fração ou você pode simplesmente fazer logo a divisão e chegar no resultado. Observa que o numerador é o número que termina com 0 e o denominador é o número que termina com 5. Então, pelo critério de divisibilidade, eu consigo fazer essa divisão sem deixar resto. Então vamos fazer aqui embaixo, depois a gente apaga, tá? Ó, para a gente relembrar a divisão, tá bom? Veja o que eu estou fazendo aqui, gente, um passo a passo, e já estou aproveitando para revisar alguns conceitos com vocês, tá? O conceito de estatística nós já destrinchamos, já vimos que se trata de uma pesquisa amostral, tá? Agora a gente está só vendo a parte do cálculo mesmo, já estou aproveitando para relembrar esses conceitos com vocês. Muito bem, eu vou encontrar um número que quando eu multiplicar por 5, eu vou obter, por exemplo, 60. Que número é esse? Ó, é o 12. Por quê? Porque 5 vezes 12 é igual a 60, tá, meus amigos? Se você multiplicar 5 vezes 10 dá 50, e 5 vezes 2 é igual a 10. 50 mais 10, 60. Então, eu chego à conclusão de que 5 vezes 12 é igual a 60. Fazendo aqui a subtração, resta 0, tá? Esse outro zerinho, ó, eu vou apenas colocar ali, tá bom? Então, resultado, 120. Pronto. Resultado aqui, 120. 120 alunos. Moral da história, gente. 20% de 600 é igual a 120, tá? Então, esse percentual aí que ele colocou, 20% de 600, correspondem a 120 alunos. Então, vamos aqui para a nossa última cartela, que é a cartela da solução, só para a gente finalizar aí o exemplo, tá? Então, vejam, total 120 alunos, ok? Uma outra forma também, gente, de nós calcularmos essa porcentagem é você dividir a fração que nós encontramos ali, 1 sobre 5, 1/5, né? Você divide 1/5 ou 1 sobre 5, que você vai chegar em 0,2. 1 dividido para 5 é igual a 0,2, tá? E aí você pode multiplicar esse número decimal, 0,2, multiplica vezes 600, que você vai também chegar nos mesmos 120, tá? E aí fica a seu critério, se você quer trabalhar com fração ou se você quer trabalhar com número decimal. Eu particularmente prefiro trabalhar com fração, porque a gente consegue fazer as simplificações, né? E chegar mais rapidamente ali na resposta, tá bom? Mas é como eu falei, fica a seu critério. Ou você multiplica pelo número decimal, o 600, que é o total que a gente quer tirar esses 20%, tá? Ou você usa a própria fração ali com as simplificações e você também chegará no mesmo resultado, tá? Então, relativamente ao exemplo 1, classifique a pesquisa em amostral, simplificada e ou estratificada. Então pronto, gente.
nós temos aí uma pesquisa amostral, né, em que foi retirado somente uma parte, no caso 20%, do total de alunos ali daquela escola, ok? Pessoal, então esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!